nosso Marco Fernandes, saudade do Marco Fernandes. O Marco é cofundador do Dongsheng, editor da revista Wenhua Zongheng Internacional. Eu adoro a língua chinesa. O seu mandarim já está nos trinks? Tá falando? Mas você fala, né? Eu só falo, muito pouco. Muito pouco. É difícil. É bonita a língua chinesa, bonito o mandarim, né? A poesia é muito bonita, né? Poesia, então, nem se fala. É belíssimo. Eu tenho livros aqui do poeta Li Po. Eu acho que ele é chinês. Eu não tenho... Mas é chinês, né? O Li Po. Com esse nome parece. Com esse nome só pode ser chinês. Olha, eu convidei o Marco Fernandes porque eu estou muito curioso com as coisas que estão acontecendo na China. A China está dando um show em cima do outro, está deixando os Estados Unidos assim com cara daquele ratinho assustado, né? Embora os Estados Unidos tenham um poderio gigantesco, bélico e tudo mais, a China ela vai, ela produz, ela pousa no lado escuro da Lua. Hoje as pedras, as rochas do lado escuro da Lua chegaram aquela nave pousou na China. Que momento é esse? Você que mora, né, em Beijing, em Pequim, e pode constatar isso para a gente aqui a olhos vistos. Marco Fernandes, então, portanto, bem-vindo aqui. Satisfação ter novamente você aqui. Cone, primeiro, obrigado por me chamar de novo. Fazia tempo, né? Estava com saudade também. Vou me desculpar que eu estou com um pouco de sinusite, então minha voz está um pouquinho... Estou com a cara meio vermelha, está tudo meio estranho hoje aqui, mas vamos lá. Bom, você tem razão, né? Hoje foi um dia histórico. Aqui em Pequim, comecinho da tarde, voltou a sonda Chang'e 6, que Chang'e, na verdade, é a Lua, né? E aí tem toda uma mitologia sobre a Lua, é belíssima. E veio com essa novidade, né? Que, na verdade, toda a comunidade científica global tá todo mundo, né, ansioso para começar a pesquisa e começar a ter acesso aos dados inéditos na história da humanidade, né? Como você disse, nunca antes na história da humanidade a gente teve as mostras, né, do terreno, do solo lunar. Por que isso é importante? Isso é importante por vários motivos, né? Primeiro, uma possibilidade de você aprofundar a história da formação lunar, mas que também fala sobre a história da formação da Terra, né? Então isso acho que é a primeira questão. Eu não sou cientista, não sou especialista, mas, enfim, a gente tem visto os comentários, né, na imprensa mundial, inclusive, né? Está todo mundo, claro, noticiando isso. Mas eu acho que, voltando à tua primeira provocação, é mais um sinal, né? Mais um sinal que a China está dando do seu avanço tecnológico e de que, como em alguns setores, a China começa a superar os Estados Unidos, né? E eu acho que, particularmente, o programa espacial chinês, ele tem feito, nos últimos 4, 5 anos, realizações, de fato, impressionantes, né? Você lembra que há uns 2 anos, 3 anos atrás, a China mandou pela primeira vez uma sonda a Marte, né? Que é um robô até simpático e tal, o Zhonghe, e vem preparando, né, uma primeira expedição tripulada a Marte. Aliás, a Lua na verdade, um estágio para isso, né, porque a ideia da China agora é construir uma base na Lua, e aí, enfim, as estimativas variam entre 2030 começar, até mais ou menos 2035, e essa base lunar seria a plataforma para lançar para Marte, porque é uma diferença gigantesca você lançar um foguete da Terra com a gravidade e você lançar da Lua com a gravidade muito baixa. Da Lua. Aliás, a Lua vai ser plataforma de lançamento para exatamente planeta daqui a algumas décadas, e depois Marte também pode ser, né? Olha, eu falei do Li Po. O Li Po é um poeta chinês do século VIII. Tá aqui a carinha do Li Po para vocês aqui. Eu sou fã desse cara, quer ver? Eu vou ler um poema do Li Po para vocês aqui, ó. E diga aí que dinastia, tem que saber a dinastia, porque os chineses, eles século para eles não faz sentido, é sempre a dinastia.
Aí você pergunta... Para gente que está aqui no Ocidente, vai ser século mesmo. Exato. Depois que você... olha a poesia desse cara, que coisa. Parece uma coisa, é tão moderno, tão contemporâneo. Assim, noite, pensamentos tranquilos. Junto ao leito, o luar de prata, sobre o soalho, é como geada. Ergo a cabeça, contemplo a lua, deito-a, cerro os olhos, volto em sonho a casa. É tão delicado. Você sabe que às vezes eu tô assim nervoso, irritado, eu vou ler o Lipô, eu fico zen na hora, assim, é uma coisa, ele desacelera tudo. Então tá aqui indicado para vocês. Eu vou procurar a dinastia daqui a pouco, eu explico para vocês aqui. Você deve saber, associando o século, né? Século VIII pode ser dinastia Song, talvez. Song. Daqui a pouco eu confiro aqui. Como é que é a economia chinesa, Marco? Deixa eu só uma coisinha. Que eu acho que aí, inclusive, para dar um gancho para outras possíveis conversas, que é o seguinte, que é a associação da China com a Rússia, né? Isso é outra questão fundamental da geopolítica das próximas décadas. A Rússia ela foi basicamente expulsa, né, da parceria com os Estados Unidos, que eles vinham tendo nas últimas décadas, na Estação Espacial Internacional, em vários outros programas. Desde a guerra da Ucrânia, então, a Rússia foi expulsa dessa parceria, e evidentemente que agora a Rússia se associa à China para a construção da base lunar. Esse é um dos projetos. E a coisa interessantíssima que eles anunciaram recentemente, no mês passado, é que vão construir um reator nuclear na Lua, e vai ser todo operado, a construção vai ser operada remotamente da Terra, para poder justamente ser o alimento de energia para a base lunar poder se sustentar durante anos. Então, acho que isso também... A China dando um show. Você sabe que eu converso com as pessoas que vão para a China... Eles voltam de lá, assim, embasbacados. Seja que cidade eles forem, Xangai, Pequim, Wuhan, qualquer cidade. A China tem, acho que mais de 20 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, salvo engano. É uma coisa assim, é um número gigantesco. E eles ficam assim, meu Deus, eu não vi violência, eu não vi lixo na rua, eu posso andar de madrugada numa grande cidade sem problema nenhum. Eles acham que é outro planeta, e é outro planeta. Civilizacional, por assim dizer. Eu vejo todas as matérias, por exemplo, dos resorts chineses, dos lugares para visitação e tudo mais. A impressão que me dá assim que o governo chinês ama o seu povo de tal maneira e faz tudo para o benefício do povo. Impressão que eu tenho aqui de fora, né? Estou louco para conhecer a China, mas eu queria que você desse um panorama com destaque na economia. O que está acontecendo nesse momento na economia chinesa? Olha, a economia chinesa já faz pelo menos uns 2 anos, vem atravessando um período de transição, né? A China, por um lado, claro, é a maior potência industrial de longe, né? A China hoje corresponde a mais ou menos 30% da produção industrial global, ou seja, praticamente uma em cada 3 objetos produzidos industrialmente, você olha em volta, 1 em cada 3 vem da China. Isso é muita coisa, né? Agora, por outro lado, a China também nas últimas 3 décadas também confiou muito no setor imobiliário, né, para alimentar o seu crescimento. E o setor imobiliário entrou numa crise já vem pelo menos desde 2021, você lembra quando quebrou a Evergrande, né, que é a maior desenvolvedora, né, empreendedora chinesa, mas na verdade foi uma crise que foi provocada pelo governo, né, porque o governo tomou uma decisão em 2020 de começar a controlar um setor que começou a formar uma bolha gigantesca de especulação. Mais ou menos tem alguma semelhança com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a diferença de que o Estado chinês controla o sistema financeiro inteiro. Então, o Estado chinês tem instrumentos para intervir, e vem intervindo contra essa bolha especulativa do mercado imobiliário. Pra você ter uma ideia, Conde, o preço do metro quadrado em cidades como Pequim e Xangai chegou a níveis que, comparado com o salário local, Xangai, por exemplo, hoje é o dobro de Nova York, né? Porque virou uma bolha especulativa e isso, claro, alimentou a economia.
E, por outro lado, as províncias chinesas dependem, nas últimas décadas, continuam dependendo dos recursos que eles têm nos leilões de terra. Porque você sabe que na China, a terra toda pertence ao Estado. E o Estado negocia concessão de uso com as empresas imobiliárias e tal. E essa era a grande parte da renda das províncias nas últimas décadas, né? Então, de fato, a economia... E, além do que, as famílias, né? Os ativos das famílias, 60 e tantos por cento estão em imóveis. Então, é uma economia que se tornou muito dependente do setor imobiliário. Agora, é uma dependência perigosa, e é isso que o Xi Jinping vem tentando fazer nos últimos anos. E é isso que a China atravessa nesse momento. Por um lado, essa crise do setor imobiliário, por outro lado, um direcionamento para uma nova etapa da industrialização, que eles estão chamando de novas forças produtivas de qualidade, que é dar um upgrade tecnológico no setor industrial. Então, esse é o momento que a China vive agora. Acho que você está mudo, Conde. Eu estou mudo, agora estou com som novamente. Né? Eu estava falando aqui, para não me deixar de rogado, o Li Taipo, chinês, foi um poeta chinês considerado o maior poeta romântico da dinastia Tang. Então, portanto, dinastia Tang, que não é a dinastia do suco, é a dinastia Tang mesmo, né? Não é daquele suquinho em pozinho, é a dinastia Tang. Eu quero dizer para você o seguinte, que assim, não está debelada essa questão imobiliária na China. Eu tenho acompanhado um pouco aqui. Agora, você disse que a China controla o mercado. Como é que é isso? Eles controlam... Existe bolsa de valores? Eles controlam essa bolsa? Como é que é? Como eles controlam o mercado? Não, eles controlam o sistema financeiro, né? A China, os grandes bancos chineses, que aliás são os maiores do mundo, os 4 maiores bancos do mundo hoje são chineses, né? Que é o CBC, o Bank of China, o Banco da Agricultura e o Banco de Comunicações. Esses 4 bancos são os maiores bancos do mundo, todos são controlados pelo Estado chinês. Ou seja, o Estado chinês tem instrumentos... não tem como quebrar. Exatamente, não tem como quebrar. Não tem como ter um Lehman Brothers na China. Não vai acontecer. Agora, mas tem uma bolsa na China? Tem, claro. Sim, tem a bolsa... E é operada pelo mundo todo normalmente. Tem uma bolsa em Xangai, tem uma bolsa em Shenzhen e tem uma bolsa em Hong Kong, as 3 grandes. Agora, o que diferencia também o mercado financeiro chinês é que a China tem controles também de capital. A conta de capitais, chamada conta de capitais na China, ou seja, o que as empresas, que os investidores têm, eles não podem mandar dinheiro para fora do país sem autorização do Estado. Isso, claro, traz algumas dificuldades do ponto de vista do setor financeiro para funcionamento. Por isso, por exemplo, que o yuan, a moeda chinesa, não tem como ela substituir o dólar como uma moeda global. Por outro lado, isso protege o mercado financeiro chinês. De novo, não há como ter um ataque especulativo na China e você ter uma manada de dinheiro indo para fora, como acontece nos outros países, né? Traduzindo, a China tem soberania, diferentemente do Brasil. Né? Eu queria ver a Globo funcionar na China, viu? Eu queria mandar a Globo para a China para ver o que ia acontecer lá. Meu querido Marco Fernandes, você está sempre super bem informado com relação ao que está acontecendo na China. Você sugeriu aqui alguns temas para a gente conversar. Eu queria que você falasse, então, sobre essa suposto excesso de capacidade da produção chinesa de veículos elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, já falando também das tarifas impostas da União Europeia, e se não me engano não, dos Estados Unidos com certeza, eles já colocaram tarifas pesadíssimas ali. Como é que está esse circuito de produção e venda na China, de tecnologia chinesa? É muito boa, Conde, porque isso continua a nossa conversa sobre o panorama da economia. Justamente esses setores que você está falando, que você acabou de mencionar, carro elétrico, painéis solares e turbinas eólicas, tudo que tem a ver com a transição energética, isso é uma das apostas, eles chamam as 3 novas, como eles chamam na China, esses 3 setores. Tem a ver com essa aposta do upgrade tecnológico, né? Bom, o que está acontecendo? Basicamente, a China investiu pesado nos últimos anos em tecnologia nesses setores, em inovação, né? Você tem muitas empresas no mercado disputando o mercado e cada uma tentando superar a outra, que criou uma situação onde hoje
a China é imbatível nesses 3 setores globalmente, né? Para ficar aqui só no exemplo dos carros elétricos, a China hoje é capaz de produzir carros a, sei lá, 40 e poucos mil reais, um carro elétrico super tecnológico, que é metade do preço, 3 vezes mais barato que os carros da Tesla, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa falaram, bom, estamos perdendo e estamos perdendo feio, né? E aí começou essa narrativa, uns 2 meses atrás, o excesso de capacidade. O que era basicamente? Bom, primeiro o governo chinês está subsidiando essas empresas. Isso é injusto com as leis do mercado. Bom, isso é uma falácia porque toda grande economia subsidia alguns setores da sua economia que são estratégicos. A Europa, por exemplo, subsidia a agricultura. Ano passado, a Europa gastou 60 bilhões de dólares para subsidiar os seus agricultores e tirando o mercado, por exemplo, de produtores brasileiros, produtores mexicanos, produtores sul-africanos, né? Então, subsídio todo mundo faz. E a segunda questão é essa, mas tem muito carro sendo produzido na China, não tem como vender isso tudo no mercado doméstico, eles agora estão inundando nossos mercados europeus e norte-americanos com seus carros. Ora, Conde, quando você viaja para qualquer lugar do mundo, você pega aqui avião, você pega Boeing ou Airbus, praticamente, de vez em quando um Embraerzinho, um voo mais curto. Você nunca ouviu ninguém falar que a Boeing tem excesso de capacidade. Você nunca viu ninguém acusar a Airbus, que é franco-alemã, de excesso de capacidade. Bom, excesso de capacidade nos olhos dos outros é refresco, né? Quando é com a China, mas isso é injusto. Então, essa narrativa foi sendo construída para chegar agora nas tarifas, que os Estados Unidos já colocaram, de 100% nos carros elétricos, e que a Europa anunciou que vai começar dia 4 de julho, mas deu uma recuada essa semana, por insistência da Alemanha, que está preocupada. A Alemanha foi contrária, porque a Alemanha tem interesses gigantescos no mercado chinês, das suas montadoras, Volkswagen, BMW e Mercedes. Então, a Europa deu uma recuada e falou, vamos negociar. A China estava pé da vida, porque disseram, bom, mas vocês nem quiseram conversar com a gente, já meteram tarifa, já anunciaram, né? Então, parece que vai abriu-se uma negociação. Agora, 2 probleminhas para finalizar. Primeiro, já saiu um artigo no Financial Times faz 2 semanas dizendo, olha, mesmo essas tarifas da Europa, que vai chegar no máximo a 40 e poucos %, mesmo elas vão ser incapazes de diminuir a competitividade dos carros chineses, porque eles são tão mais baratos que os europeus, que mesmo assim ainda vão ser competitivos. Agora, só fazer um comentário, né? Eu adoro que o Ocidente fique assim, totalmente, né, num caos generalizado para tentar combater o tamanho da China, que consegue produzir um carro elétrico com ou sem subsídio, mas muito mais barato do que eles conseguem fazer. Quer dizer, é um bom problema, né? Só que eles jogam sujo, né? Na minha visão, né? E Conde, você sabe, isso é tão hipócrita, porque a Europa é a maior paladina da transição energética. Pois né? Aí os chineses produzem carro elétrico, bateria solar e turbina eólica para transição energética a preço baixo, e os caras vão lá e querem colocar mais imposto. Quer dizer, tá tornando mais cara a transição energética na Europa. E por fim, porque os chineses pensam lá na frente, muitos anos na frente dos europeus, o que os chineses já estão fazendo, já tem pelo menos um ano? Estão investindo pesado no Marrocos. Estão investindo bilhões para construir fábricas. Agora está sendo construída fábricas de carros elétricos no Marrocos, porque o Marrocos, além de estar ali, né, poucos quilômetros ali, atravessando o Mediterrâneo para entrar na Europa, o Marrocos tem acordo de livre comércio com a Europa e com os Estados Unidos. Ou seja, os carros elétricos que vão ser produzidos no Marrocos vão ser exportados para a Europa com tarifa zero daqui a 2 anos. E aí os europeus... Olha, é incrível, né? O império, gente, está derretendo mesmo. E o Marco Fernandes sabe muito bem disso aqui. É que parece que não dá para ver assim a olho nu, mas já está dando para ver a olho nu. Quer dizer, o derretimento dessas políticas, né, malucas aí da União Europeia. Tanto que por isso que a extrema-direita está em ascensão. O que vai acontecer com o mundo, né, Marco Fernandes? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Olha, infelizmente, o encontro com o Marco Fernandes aqui hoje é muito rapidinho, é só um aperitivo, viu, Marco?
porque eu estou querendo fazer um programa especial para a gente falar com bastante detalhe, da China, das questões econômicas, dos investimentos em certos setores específicos. Para terminar, então a gente vai agendar isso depois. Para terminar, eu queria só pegar um comentário aqui do nosso público. O Edson Antunes está dizendo aqui, quando os chineses irão pisar na Lua? Só não pisaram ainda porque não quiseram, né? Daqui a pouco eles pisam lá, mas também pisar na Lua, o que adianta pisar na Lua? Vai pisar para fazer uma missão tripulada a Marte. Mas fala da relação Brasil-China, que também está se intensificando nesse momento. Bom, isso é o que mais interessa para a gente, né? Acho que primeiro a gente sabe, nos últimos anos, né, a relação comercial só aumenta, o Brasil tem um saldo positivo na balança comercial gigantesco, bateu recorde ano passado, 50 bilhões de dólares, mas nós temos aí uma limitação, que a gente só exporta praticamente para a China commodities, né? Basicamente é soja, minério de ferro, petróleo, agora milho e carne. Né? Milho esse ano a gente também superou os Estados Unidos, porque a China está parando de comprar soja de milho dos Estados Unidos e comprando mais do Brasil. Agora, isso a gente sabe que, por um lado, é bom para a balança comercial, tudo bem, isso satisfaz os interesses chineses, mas aqui, internamente, não são setores que são famosos, né, por pagar bons salários, por ter alta demanda agregada. Não, nada disso. Né? São setores que não contribuem, de fato, para a robustez econômica do país. Acho que esse é o nosso grande desafio. Né? O que acho que está faltando no Brasil, talvez, nesse momento, no governo brasileiro, que acho que são 3 mil desafios ao mesmo tempo, não é fácil, mas é a gente ter uma estratégia para lidar com a China, porque a China tem feito acordos muito interessantes com vários países do sul global. Posso dar aqui 2 exemplos muito rápidos. Por exemplo, com Zimbábue, imagina, Zimbábue, né, que é um país que está sob sanções dos Estados Unidos desde os anos 80. Recentemente, Zimbábue, por exemplo, proibiu a exportação, tem muito lítio no Zimbábue, e eles proibiram a exportação de lítio bruto. A gente exporta petróleo bruto para a China e minério de ferro bruto, né? Eles proibiram. Para quê? Para forçar os chineses a instalarem fábricas de processamento de lítio no Zimbábue. A China foi lá e falou, tá bom, então a gente bota a fábrica aí. Mesma coisa aconteceu com a Bolívia aqui do lado. Também tem muito lítio. A Bolívia também fez um acordo, aí nem chegou a ter proibição de exportação, mas fizeram um acordo e a China está instalando 2 fábricas para produzir lítio e futuramente baterias de lítio na Bolívia. Né? Então, esse é o tipo de acordo, e teria vários outros aqui, podemos fazer no nosso especial, podemos aprofundar mais isso, tem muitos acordos sendo feitos com países do sul global e que a China está se mostrando disposta, porque sabe que, enfim, a China tem um nível de poder de barganha. Mais, acabou aquela história de a China ser discreta e tímida, né? Não tem como mais ser. Né? Porque a China sempre foi muito na dela, né? Agora agora ela vai, porque não tem. Se ela não for, ela vai explodir. E a China, Conde, eu acho que assim, a gente tem que aprender o seguinte: a China, eles fazem comércio há 3 mil anos. Eles sabem negociar. Se a gente for para a mesa de negociação, eles vão muito preparados. Se a gente não for preparado, eles vão fazer o interesse deles, é óbvio, né? Agora, o Brasil está nesse momento, a nossa maior prioridade é a chamada neoindustrialização, né? Ora, não há país no mundo que reúna mais qualidades, né, com isso industrial, tecnológico, financeiro, que pode ser um parceiro para o Brasil para a neoindustrialização do que a China, né? Então a gente está faltando afinar essa estratégia. Querido Marco Fernandes, eu tenho que terminar, o tempo estourou aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela TVT, TV Aberta em São Paulo, TV dos Trabalhadores, pelo canal do Conde. Não esqueçam do like, por favor, que ajuda bastante a nosso alcance aqui no YouTube. Marco, logo a gente volta a se falar e você vem aqui para explicar com mais detalhe todas essas questões aí que você perpassou aqui brilhantemente, dando só uma pincelada, mas que deu para a gente entender muito bem como é que estão as coisas nesse comércio exterior chinês.